Bom, esse é um exemplo de exercício de arte final, né, que eu fiz especialmente para o meu curso Academia de Tatuagem Autoral. E lá tem esse exercício na íntegra para os alunos visualizarem. Então, no tempo total, eu demorei mais ou menos umas 5 horas preparando essa arte, tá? E a intenção aqui era fazer uma arte final bem caprichada, com todo o acabamento direitinho. Então aqui eu trago a versão acelerada para vocês, né? E, bom, a versão na íntegra só para meus alunos mesmo. Então, nesse primeiro momento, eu tô fazendo um esboço de lápis num espaço que eu tinha mapeado já na folha ali, né? Transposto a partir de um molde que eu tirei, né, de um freehand. Então esse projeto ele já é para passar um freehand que eu fiz na pele para o papel. Você vê que tem algumas marcações ali meio que na diagonal que são referentes ali ao que seria a parte externa do braço, né, da pessoa que eu medi esse projeto, né, do que foi minha pele, né, minha cobaia. E ali a ideia era distribuir a personagem ali, né, de forma que ficasse no sentido vertical do braço. Então para aproveitar o papel, eu botei o comprimento do braço na diagonal, por isso que ela tá meio inclinada, porque a ideia aqui é fazer o projeto encaixando nessa área, nesse mapa que eu tirei do braço, né. Então você vê que logo acima da cabeça dela tem uma curvatura bem de levinha ali de lápis, que é referente a como se fosse o ombro. E aí, né, tá traçando uma linha descendo na diagonal, toda a parte do rosto, né, ficaria na parte externa do braço. E aí quando a gente vai chegando para a parte de trás ali da personagem, seria também a parte de trás do braço. Então eu fui fazendo esse esboço todo com base nas referências que eu tinha, né, para montar uma sucubus, e no próprio freehand que eu já tinha desenvolvido, estudado mais ou menos esse desenho, para fazer esse encaixe, um estudo preliminar ali da composição, né, primeiro mais rabiscadinho, mais solto, e à medida que eu fui acertando as linhas, eu ia passando a limpo, dando uma apagada e prevalecendo, né, a linha final, a linha mais certa ali. Lembrando que, né, num esboço, a coleção de decisões que você toma é importante. Então é relevante que você, por exemplo, quando faz uma linha que não está no lugar, você deixe ela ali, derive a linha correta, derive seu estudo mais acertado, né, para só então, depois que você tiver essa linha no lugar certo, você faça aí a correção, né, dê aquela apagada e tudo mais. Então eu gastei um tempo bem grande, bastante atenção nesse momento de estudo inicial aí. Os esboços devem ter demorado aí entre 1h45 e 2 horas mais ou menos, só para preparar toda essa composição. E uma vez que eu tivesse tudo mais ou menos ali aonde eu queria, no lugar, né, chega na hora de passar a limpo, de fazer a arte final. E aí é o que eu venho fazendo nessa próxima etapa, né, com uma variedade de canetas nanquim de arte final mesmo, com espessuras, né, pontas de espessuras variadas. Eu venho ali linha a linha fazendo, né, o acabamento. E aí essa é uma etapa, né, de precisão. Na verdade, de agora em diante é uma etapa de precisão, porque o propósito de todo esse exercício é tentar fazer uma arte final com uma cara de portfólio, né, que é uma peça finalizada, então com toda a atenção, cada uma das linhas desenhada individualmente, né, com todo o cuidado para traçar dentro da guia de lápis, né, do rascunho de lápis, mas também para atender todas as necessidades da dinâmica da linha em si. Então, não só a questão de bold, né, ou seja, a partes, né, das linhas que fica um pouco mais grossa para destacar do fundo, para criar algum peso na imagem maior, mas uma própria dinâmica mais irregular, assim, né, criando uma variedade maior de espessuras. Ou seja, numa curva, por exemplo, né, eu optei por fazer essa estética em que a linha engrossa e afina, então ela dá uma leve distorcida, uma leve variada na sua espessura, para acompanhar a dinâmica do desenho. E isso também dá um valor, deixa de uma forma bem interessante. Nas divisões ali das áreas de pele, né, nas áreas do rosto e tudo mais, eu usei uma caneta bem fininha, uma 0.1, bem de levinho, e ele fica com um aspecto de tão fino, né, ele fica com um aspecto até como se fosse mais claro comparado com o peso das outras. Então eu não me preocupei em fazer com alguma, né, linha numa cor mais leve, mais cinza, por exemplo, porque ela era tão fininha que já dava, né, esse efeito.
E aí é cada área que eu já venho, né, finalizando e terminando as linhas e conseguindo fazer, né, já o acabamento direitinho, eu venho apagando a parte do lápis justamente para poder limpar, para poder deixar o branco do papel aparecer e preparar, né, para a próxima etapa, que aí vai ser vir, né, fazendo toda a base de sombra para poder por último jogar o sombreado. Então você vê aí que eu estou dando uma boa limpada, né, depois de finalizar os traços, uma boa apagadinha para começar, né, o processo de sombra. E aí nessa parte é a técnica de aguada de nanquim, ou seja, né, o nanquim aquarelado, o nanquim diluído em água. Então a tinta nanquim, né, para quem não sabe, é uma tinta preta bem densa, é uma tinta, se não me engano, de origem japonesa, muito usada, né, no Japão de modo geral para pintura, mangá e tudo mais. E a gente usa bastante para projetos assim, nesse caso como essa arte final para um print, para um pôster, né, para fazer a base de sombra muito similar ao que seria a base da sombra da tatuagem, no sentido de que se essa vai ser uma arte colorida, né, eu venho fazendo toda a estrutura da base de sombra e depois eu vou jogar a cor por cima, a cor vai se sobrepor, né, eu vou explicar depois sobre a tinta que eu usei para isso, né, para que ela faça essa sobreposição, mantendo uma transparência com fundo e prevalecendo o sombreado, né, somando com a cor para gerar aí os volumes. Então um raciocínio de estrutura muito próximo do que a gente faz na tatu. E eu venho com bastante cuidado ali com um pincel com uma ponta redondinha, né, que ele dá uma certa afinada, então eu consigo, dependendo da pressão, fazer ele mais fininho ou mais grosso. Eu venho aqui esculpindo os volumes, né, de cada uma dessas áreas. Então, de acordo com a quantidade de água que eu coloco na ponta, com a carga de água na ponta de pincel em relação à quantidade de tinta, eu consigo fazer tons mais claros, né, ou mais escuros. E eu venho sempre procurando ir, né, mais clarinho e escurecendo aos poucos, porque não dá para clarear, só dá para escurecer. Então tem que ir com bastante calma, como se fosse uma aquarela mesmo, tá? E aí você, de acordo com a quantidade de água, você consegue ter uma medição de quanto vai diluir, do quanto vai espalhar. Então normalmente eu molho a ponta de acordo com o quanto eu quero que faça essa diluição, né? Molho com mais água ou menos água e depois pego uma pitadinha, né? Um pouquinho do nanquim ali no próprio potinho, na tampinha que eu estava usando, testa num papelzinho ao lado para ver se está direitinho e leva ele pro desenho. Em algumas áreas eu jogo mais água, já dá para dar aquela espalhada, né? Aquela umedecida na região para depois vir jogando, né, os tons mais escuros. Então você vê que eu caprichei ali em alguns volumes do rosto, mas só muito pontual, embaixo ali no queixo, né, no lábio, embaixo do nariz e na parte dos olhos ali, que é para gerar uma profundidade maior, uma sensação de profundidade, né, caprichar mais nessas áreas, mas eu deixei boa parte ali da pele um pouco mais clara, que eu queria já trabalhar direto no tom de cor, né, para ela não ficar também tão acinzentada. Então realmente escurecendo só onde é mais importante, na região dos olhos e da boca e do nariz ali, tá? E aí eu optei por fazer esse olho com a parte que seria branca em preto, para ficar uma coisa mais demoníaca. Eu achei que ficou interessante, deixando só umas arinhas de brilho para enfatizar ali a pupila e tudo mais. E o cabelo eu fui, né, você viu, tomando cuidado para fazer mecha a mecha, seguindo o sentido do desenho, né, para criar uma sensação de volume, de movimento. Por último, né, alguns detalhes de sombra ali na área dos chifres, né, uma marcaçãozinha de um dos lados para dar na intenção de que eles têm, né, um vinco ali, que eles não são redondinhos, mas sim vincados, meio que uma diagonal assim, e já separa uma área de luz de uma área de sombra, e também deixando um espaço de brilho para cada um dos gomos do chifre. Isso dá um efeito bem interessante, bem legal. E aí agora sim eu venho com a cor. E aí, né, eu falei da tinta, essa tinta que eu estou usando é a Ecoline. Aliás, vale mencionar que o papel é um papel próprio para pintura, né, de aquarela, para receber tinta, receber água, para aguentar bem. Então é um papel, né, de 250 gramas, se eu não me engano, agora eu não lembro exatamente, mas é 250 ou 300 gramas, que é um papel que já resiste bem a uma carga legal de tinta, né? Então eu venho com algumas variedades ali de tinta em tons de pele. Eu tenho as tintas já no tom, né, da pele, uma mais bege, mais amarelada e uma mais rosada. Então eu venho fazendo essa mistura dessas, né, quantidades de tinta também, da mesma forma que o nanquim, junto com a quantidade de água, para ir puxando e derivando ali, né, esses tons. Então eu jogo uns rosados um pouco mais fortes ali na bochecha, né, na região da lateral do rosto, para dar
essa corada, né? Preserva umas áreas de luz, aonde eu quero ali no rosto também, para ela fazer todo esse mapa de volumes, esse mapa de luzes e sombras também no próprio queixo e no ombro ali. Tá? E aí ao mesmo tempo eu venho usando esse magenta para fazer as joias, né? Você vê que eu deixo um espaço dos brilhinhos e que eu tinha jogado um preto bem no meio desse brinco de formato de gota para dar uma escurecida no centro, e aí dá a ideia de que ele é uma pedra que no meio, porque é mais grosso, fica um pouco mais escuro, mas ela tem uma certa transparência de luz ali. Eu jogo uns lilás na maquiagem dela, né? Na boca e na sombra do olho, assim como na parte de sombra bem de leve da pele, para dar uma tonalizada mais fria para essa sombra e criar uma coerência interna com a paleta de cores que eu estou escolhendo, né? Então você vê que eu uso esse mesmo rosa, magenta ali nos chifres, que já vai puxando para um avermelhado, mas né, fica dentro da paleta e fica com essa vibe ali meio endemoniada, né? Que a ideia era essa, né? A personagem que é uma sucubus. E aí depois, né, tendo todo esse mapa de cores já mais ou menos estruturados, é uma questão de vir fazendo os acabamentos mesmo, né? E aí nessa parte de acabamento eu venho com uma caneta Posca branca, né, de ponta fina, com bastante cuidado, porque a Posca, se você aperta demais, ela escorre a tinta e mancha, então você tem que dar uma apertadinha fora, em outro papel, fora do desenho, para ver o quanto que tá saindo de tinta, pegar só com a pontinha dela e ir fazendo uns brilhinhos, né? Uma caneta que tem uma tinta acrílica, né? Então ela dá uns brilhos legais. E por fim, você vê que eu também estou usando um lápis de cor. Isso é um macetinho para fazer uns acabamentos na pintura. Então, de repente, alguma partezinha que você quer fazer bem suave, né? Fazer algum degradezinho mais rebuscado, puxar uma corzinha, e que com a tinta, às vezes, você pode, né, passar do ponto. O lápis de cor por cima da tinta, como a tinta já preenche bem, ele não fica tão texturizado. Você vem com calma espalhando bem de levinho, né? Você consegue ter um controle legal. Ele soma bem por cima da tinta seca, claro, né? Depois que ela já tinha secado, realmente, esperado secar. E aí, com isso eu consigo fazer uma puxada assim, né? Um acabamento extra, né? Desses efeitinhos. Então você vê que eu joguei uns tons de rosa ali no ombro e no rosto para dar uma uniformizada a mais e para criar alguns degradês um pouco mais rebuscados. Eu uso o próprio lápis de cor branco em algumas áreas para dar aquela esfumada, como se fosse um próprio esfuminho, né? E rebuscando também assim os rosas e uns rosadinhos ali no rosto. Então o resultado final é esse. Esse foi mais um desenho Falo. Espero que você tenha curtido. Se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho e a gente se vê na próxima. Valeu! Se você gostou desse vídeo e quer ver outros como esse, se inscreve aqui no canal. É só clicar nesse logo redondo que tá aí na tela, dá um like no vídeo que é muito importante, compartilha com outras pessoas que você acha que também vão gostar, comenta aqui embaixo pra gente poder trocar ideia e por último, dá uma olhada nesses 2 vídeos sugeridos aqui na tela, pode ser que você também goste.